Oi, pessoal, voltando aqui então, vamos dar sequência para a nossa última versão concorrente, em que, como eu falei com vocês, ao invés de criar então uma thread para cada elemento de saída, que vai me dar um overhead muito grande, eu quero, definir qual é o número de threads que eu quero criar, e aí eu posso passar isso também na linha de argumento, na linha da quando chama a função main, e aí tem também essa flexibilidade de variar esse número de threads para poder observar o desempenho lá na saída e escolher o número de threads mais próximo do número de processadores, que é o que faz mais sentido aqui para o sistema computacional que a gente tem, tá? Então, a primeira coisa que eu vou ter aqui é passar a receber essa identificação do número de threads na linha de comando. Então, ao invés de 2 argumentos, ao invés de um argumento apenas, eu terei 2, e aí eu vou, então, criar esse argumento, número de threads aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, o que eu não fiz com a dimensão, né, que eu precisei passar a dimensão aqui para as threads, e é uma variável que é comum para todas usam para leitura, mas eu decidi passar como argumento para a gente explorar a questão de passar uma estrutura de dados. Mas o número de threads, eu vou usar outra estratégia aqui, para a gente não ter medo de usar global aqui, dado que todas as threads vão compartilhar. O número de threads, eu vou criar aqui, vou chamar de nthreads, e vai ser um valor inteiro, número de threads, só para a gente usar as duas abordagens aqui. Então, criei como variável global, vou preencher e inicializá-la aqui na main, no início da main. Então, nthreads vai ser igual, também faço a transformação de string para inteiro, vai ser meu segundo argumento, argv na posição 2. E aí eu digo aqui que a minha linha de comando é a dimensão da matriz e número de threads que eu vou usar para executar. Ok? Joia. Então, o que vai mudar aqui no meu código principal? Aqui, justamente, quando começa aqui na parte de multiplicação de matriz, na alocação das estruturas, aquele meu vetor que guarda identificadores da thread no sistema não terão mais din threads, mas sim n threads definidas lá na entrada, os argumentos também n threads, ok? O resto continua igual. Então, aqui, ao invés de criar din threads, eu vou criar n threads, muda isso aqui. O identificador que vai para a thread continua sendo o próprio i, a dimensão continua sendo din, porque a gente vai manter a estrutura, não vamos mexer nisso, e aqui continua tudo igual, certo? Agora, aqui esse loop eu também mudo, ao invés de esperar por din threads, eu vou esperar por n threads, e o identificador continua o mesmo, tá? Eu comentei aqui já essa exibição do vetor de saída, porque já vimos que ele está... Bom, até podemos fazer de novo para ver se... Deixa eu voltar aqui para a gente só fazer aquele teste mais simples, né, de corretude. E aqui a liberação de memória continua igual. Então, vai mostrar aqui meu vetor de saída, que tem din elementos, fiz o join com nthreads, fiz o pthread create com nthreads, o resto continua igual, aloquei as estruturas de dados com nthreads, ok. Então, fiz toda a alteração que eu tinha que fazer na main, para deixar de criar uma thread para cada elemento de saída, e sim, o número de threads fixo que eu vou determinar na linha de comando, tá? Minha variável nthreads é uma variável de escopo global, tá? Só porque é pelo seguinte, eu vou precisar usá-la aqui na estratégia que eu vou fazer para dividir a carga entre as threads. Então, aqui eu tenho que voltar na função que cada thread executa e alterar, ajustar, né? Porque cada thread estava fazendo apenas um elemento de saída, agora ela vai ter que fazer mais, porque se eu tenho... Imagina que eu tenho 10 elementos de saída e 2 threads. Então, cada thread vai ter que fazer 5, calcular 5 elementos de saída. Então, aqui a ideia é que eu divido o mais igual possível a tarefa entre as threads. Tem duas abordagens básicas, como eu comentei lá na videoaula inicial para vocês.
como naquele exemplo de multiplicação de matrizes, a mesma coisa se repete aqui. Nessa abordagem de eu atribuir uma unidade de execução maior para as threads, que significa, nesse caso, calcular um número maior de elementos, não apenas um, eu posso decidir fazer isso numa estratégia contínua, ou seja, se eu tenho, por exemplo, 10 elementos e duas threads, a primeira thread calcula os 5 primeiros e a segunda os 5 últimos, e aí eu poderia fazer isso, então, seria o número contínuo de elementos, é uma estratégia. Outra estratégia é eu fazer intercalação, então eu fazer, fica mais fácil aqui para eu fazer diretamente dentro do meu loop, que é, se eu tenho 10 elementos e duas threads, eu posso supor que a thread de índice ímpar vai calcular todos os elementos de índice ímpar, e a thread de índice par, todos os elementos de índice par. Então, a thread 0 calcularia 0, 2, 4, 6, 8, e a thread de índice 1, nesse caso, considerando duas threads, os elementos 1, 3, 5, 7, 9, tá? Eu vou usar essa estratégia, tá? A diferença entre elas, como eu comentei, vai depender do problema, qual que vai funcionar melhor, vai depender da dimensão da minha entrada, vai depender da configuração de cache da minha máquina, porque o uso da memória né, está diretamente relacionado a essa maneira de eu agrupar os dados que cada thread vai processar. Mas desconsiderando essas questões e focando mais na questão aqui que a gente está centrado agora, que é simplesmente dividir o fluxo de execução para explorar o paralelismo do processador, é indiferente as duas abordagens, porque nas duas eu vou estar dando, distribuindo igualmente a carga de trabalho entre as threads, entre os meus fluxos de execução, é isso que interessa para a gente nesse momento, tá? Então, para eu fazer essa abordagem, vem aqui na minha função da tarefa, eu continuo aqui recebendo os argumentos, que é o identificador e a dimensão, eu acrescentei, acabei no intervalo aqui acrescentando um print para exibir, né, só para a gente visualizar que a thread está sendo criada e está iniciando aqui sua execução. E aí, agora, antes a thread calculava um único elemento nesse loop, e então agora eu tenho que voltar a ter o loop externo, para fazer a thread calcular não todos os elementos, mas parte dele. Mas aí eu vou ter que ter esse loop externo. Então, eu vou usar aqui o int, voltar a usar a minha variável i, começa, aí eu vou deixar aqui o começo dela para voltar depois, i menor que argsim, porque eu estou sempre aqui, o máximo de elementos que eu tenho para calcular é argsim, e o meu incremento aqui, eu vou voltar aqui para fazer depois, tá? Deixa eu só indentar aqui. Esse for, esse aqui termina, tá? Bom, aqui o que vai mudar, que eu estou agora olhando para mais de uma linha e não para uma linha só, então o meu elemento de saída aqui vai ser a linha I, que eu estou processando atualmente, então tiro esse argsid, que era uma linha específica, e passa a ser a linha I que está variando, o argsim continua igual e o J continua igual. Então, em princípio aqui, quer dizer, o cálculo interno do elemento de saída vai levar em conta a linha atual que eu estou processando, que é a linha I, tanto na saída quanto na linha de entrada, né, a linha na matriz de entrada, o resto continua igual. Aqui o que ficou faltando. Então, aqui é o seguinte, para eu fazer essa estratégia de intercalação das linhas, que é mais fácil de implementar aqui com o for, o que eu posso fazer direto aqui? Eu não preciso dividir em dois loops, se eu sou índice par, se eu sou índice ímpar, até porque eu posso, na verdade, ter mais threads, né? Se eu tiver não só duas, mas tiver três, já não dá para fazer essa divisão só de índices ímpares e pares, né? Se eu tiver quatro, uma coisa, cinco, a mesma coisa. Então, tem que ser uma solução mais genérica. Então, qual a maneira de eu fazer isso aqui? Eu posso simplesmente fazer o seguinte, a thread, a primeira linha que ela vai processar é a linha correspondente ao seu identificador. Então, ela vai começar em args, na posição args_id, que é o identificador da thread. Então, se ela é a thread de identificador 0, a primeira linha que ela vai processar é o 0. Se ela é a thread de identificador 1, primeira linha é 1. Se é identificador 2, primeira linha é 2, tá? Todas vão, aí ela vai terminar essa linha, vai buscar a próxima linha enquanto houver linhas para processar, ou seja, até o limite aqui, como a gente já tinha colocado, aqui eu botei menor, quer dizer, menor que args_dim, né? E aí aqui o que muda é o salto, quer dizer, ao invés dela ir de linha em linha, porque se eu incrementasse o i aqui normal, ela voltaria à versão sequencial,
né? O que que eu vou fazer? Cada vez que a thread mudar de linha, ela vai saltar o número de linhas correspondente ao número de threads, porque as outras threads trabalharam nas linhas intermediárias. Então, eu vou fazer aqui i mais igual número de threads, por isso que eu precisava dessa variável threads global para usá-la aqui, tá? Para poder dar esse salto. Então, repare de novo, pegando o exemplo da thread que tem identificador 0, ela vai começar processando a linha 0. 0 menor que dimensão, sim. Quando ela terminar de processar a linha 0, ela vai dar um incremento aqui de número de threads. Se eu tenho 3 threads, ela vai dar 0 mais 3, 3. Então, a próxima linha que ela vai processar é a 3. Por quê? A linha 1, a thread 1 processou, a linha 2, a thread 2 processou. Aí ela vai processar 3. Quando ela for dar o próximo salto, ela vai incrementar de novo de 3, vai para a linha 6, porque a linha 4 e a linha 5, as outras duas threads processaram. Então, fica bem direto aqui o mapeamento, né, nessa estratégia de intercalar os elementos de saída entre as minhas threads, e fica a implementação já sai genérica, que funciona para qualquer número de threads, e funciona mesmo quando o número de threads não é divisível, o número de linhas não é divisível pelo número de threads. Então, se sobrar tenho 3 threads e no final tenho só 2 linhas faltando, a primeira e a segunda threads vão trabalhar e a terceira já não vai ter elemento para processar, mas isso já se resolve aqui no nosso loop. Então, essa estratégia, ela é boa porque ela é fácil de implementar, né? A outra estratégia, que é linhas consecutivas, é um pouquinho mais de trabalho, tá? E aí eu vou optar aqui pela facilidade e vou deixar apenas essa estratégia aqui, mas a diferença é que na estratégia consecutiva, o que eu teria que fazer? Todo mundo vai olhar o seu identificador para ver por onde começa e vai ter que dividir, né, o número de elementos pelo número de threads para ver qual vai ser o tamanho do bloco e somar esse seu início a esse tamanho de bloco para saber qual que é a última. E aí eu só tenho que fazer tratar o caso particular do último bloco, né, porque caso ele seja menor, não seja divisível exato, para que ela leve em conta o último elemento e não o tamanho exatamente do bloco. Mas não é nada complicado também não, né? Depois a gente, nos exemplos para frente, a gente pode, quando aparecer de novo essa necessidade, usar essa outra estratégia para a gente ver, ok? Vamos executar aqui, compilar para ver se está tudo certo. Opa, compilou. Aqui, então, olha, a linha de comando é dimensão, vou usar a dimensão 3, então tem que ter um vetor de saída 333, número de threads 2, tá? Thread 0, thread 1 imprimiu. Se eu botar uma thread, só a thread 0, calculou. Se eu botar 3 threads, tá? Ah, sim, faltou uma coisa aqui. Não colocar o número de threads maior que o número de elementos, porque eu vou criar threads desnecessárias. Então, faltou fazer um tratamentozinho aqui, que é o seguinte, né? O meu limite é eu criar o número que eu estou passando o número de threads agora, né? Mas o meu limite é ter o que eu tinha na versão anterior, uma thread para cada elemento de saída. Então, para eu evitar criar threads que vai tentar processar uma posição do vetor que não existe e levar um segflow, eu vou perguntar o seguinte: se o número de threads que foi passado for maior do que dimensão, eu vou mudar, né, vou interferir aqui, se for maior que dim, não faz sentido, eu vou tentar processar uma posição que não existe, eu vou fazer n threads receber o próprio dim. E aí eu não teria problema, tá? Então eu compilo aqui de novo. Testo com 3, dimensão 3, 3, com 4, né? Olha, ele só criou 3 threads, né? Peço para criar 5, mas só está criando 3 para não me dar problema. Se eu peço 2, cria 2, vamos passar aqui um número maior, 10, com 2 threads, 10 com 5 threads, né? 10 com 10 threads, e ele está funcionando. Joia? Beleza? Ok. Então, fechamos aqui uma implementação concorrente. Queria justamente fazer toda a passada desde o início com vocês, porque entra as questões aqui de ponteiro, né? A gente aproveita esse primeiro módulo aqui para também fazer essa revisão de C, né? Lembrar das coisas de C e aprendendo Pthread, programação com Pthread junto, né? Então, espero que tenha aqui ajudado.
o código, depois que ele termina, a gente olha que ele fica um pouquinho grande, né, mas, fazendo passo a passo, acho que fica mais claro, né, do que se vocês fossem olhar o código direto, assim, e também queria aproveitar para destacar, algumas questões e essas, estratégias, né, de tornar a versão concorrente. Fizemos uma primeira estratégia mais, digamos, ingênua, em que a gente colocou uma thread para cada elemento de saída, que não tem, já a gente já pode, estimar que não vai dar um ganho, bom, porque é uma sobrecarga de threads para uma tarefa muito pequena, como eu disse, e nessa versão, então, uma versão mais já adequada para a gente fazer alguma experimentação de desempenho, porque a gente define o número de threads, e aí pode ser um número mais próximo do número de processadores que eu tenho na máquina. Eu vou encerrar aqui e voltar para o nosso último vídeo aqui dessa semana, para a gente fazer tomada de tempo.